O Cruzeirão se deu bem na estreia do Campeonato Brasileiro, com mais de 40 mil pessoas no Mineirão. O Cruzeiro venceu o Mirassol por 2-1, em noite inspirada do lateral direito William, que deu 2 assistências maravilhosas para os gols de Dudu e Gabigol. Gabriel Barbosa fazendo seu primeiro gol neste Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro. Ainda teve no primeiro tempo o goleiro Cássio defendendo um pênalti cobrado pelo Reinaldo, uma grande defesa do Cássio, salvando o que seria o primeiro gol do Mirassol. Depois, o time paulista ainda descontou no primeiro tempo com Lucas Ramon, mas o Cruzeiro somou 3 pontos e venceu na sua estreia. Bora colocar no YouTube as imagens, os gols do Cruzeiro com a análise de Ale Oliveira e Nath Fius. Ale, o Cruzeiro começou muito bem, muito forte. Que bom ver o William, né, fazendo uma grande atuação de novo. Aquele William que esteve na seleção brasileira com 2 cruzamentos perfeitos, o Gabigol fazendo um gol difícil, a conclusão do Gabigol parece fácil, só empurrou, mas não, uma bola difícil de pegar e o Gabigol já desencantando logo no primeiro jogo, o Cássio pegando o pênalti, olha aí o cruzamento do William, esse é o primeiro gol, né, o Dudu entrou bem de novo, né, aliás o Dudu já vinha se movimentando desde o início da temporada muito bem, de novo esteve muito bem em campo. Olha, o Cruzeiro acabou cedendo espaço no segundo tempo. Perguntei isso ao Cássio após o jogo. Você entende como algo normal e como você avalia a estreia vitoriosa do Cruzeiro no Brasileiro, hein, Ale? Essas são boas notícias que você deu, né? Do Cássio sendo decisivo, do William melhorando muito e tendo um papel muito importante nessa vitória. O Dudu, a novidade é quando ele chegou no Cruzeiro, né? Porque estava muito tempo inativo, vinha de uma lesão muito grave, não vinha sendo aproveitado no Palmeiras e ele chega já jogando bem, né? Mas o Dudu é muito bom jogador, agora com o tempo que ele teve para se condicionar, ele deve ser a grande referência desse time. E o Gabigol, que fez esse gol aí de perna esquerda, ele perdeu gols no Campeonato Mineiro muito mais fácil do que esse. Esse não era simples, não, e ele conseguiu colocar pra dentro. Como também vai ser difícil os jogos do campeonato, mesmo contra um Mirassol desfalcado e que deve brigar na parte de baixo da tabela. Pra você ter uma ideia, né? Isso serve para outras equipes. O Mirassol não é bom, mas é o segundo melhor adversário do Cruzeiro nesse ano, até agora, né? O Cruzeiro que só tinha enfrentado o Atlético como um adversário de Série A, e pegou esse Mirassol, que realmente tem as suas dificuldades, mas foi o segundo melhor time que o Cruzeiro jogou de forma oficial até agora. Então é natural, até pelo fato do trabalho ainda estar no começo, embora ele tenha tido tempo para treinar. Mas com os treinamentos, foi o primeiro jogo oficial. Então o time tem muita margem para evoluir e eu acho que isso vai acontecer porque ele é bom treinador e o elenco é bom. Agora, as ótimas notícias, até por tudo que viveram, né? Tanto o William quanto o Cássio, e parabéns também para a direção e acho que mais para a direção nesse caso do que da comissão técnica, né? Mas você pode dividir aí, por manter o William e o Cássio, né? O Cássio, muita gente estava falando em outro goleiro, não, tem que trazer um goleiro outro, e o Cássio tem provado que ele pode ajudar muito o Cruzeiro, como ajudou nesse jogo. Mas o time... O Leonardo Jardim falou sobre isso na coletiva, né? Falou, olha, se precisar tirar eu tiro, mas eu confio, ele melhorou o desempenho no treinamento e é o treinamento que vai dizer se vai jogar ou não. Exatamente. E deu a letrinha também. Deu. E vai ser assim com todo mundo e ainda bem que vai ser assim. Mas o time teve o mais importante, que foi a vitória. E a evolução vai vir com o tempo, viu, Tiagão? Ô, Nath Fiuza, 3 pontos importantíssimos, né? Afinal de contas, era uma estreia dentro de casa, depois de mais de 30 dias, torcedor na expectativa, mas não foi aquele jogo maravilhoso. Acho, Nath, penso eu que a estreia positiva para o Cruzeiro dentro de casa, vencer era até muito mais importante do que dar show, do que ter um grande desempenho para o momento do Cruzeiro, não, Nath? Concordo plenamente com você, Thiago. Os 3 pontos, eles eram fundamentais para carimbar, né, essa evolução do time de alguma forma, depois desse tempo de trabalho do Leonardo Jardim, para começar com o pé direito esse Campeonato Brasileiro, para não desperdiçar pontos dentro de casa contra um adversário que é inferior tecnicamente, em elenco, em investimento que o Cruzeiro. E eu acho que esses 3 pontos, de alguma forma, eles se tornam ainda maiores quando você olha o enredo do jogo, né? 3 pontos
gols conquistados com as digitais aí, com o protagonismo dos reforços, dos principais reforços do Cruzeiro. Um gol do Dudu, um gol do Gabigol, a defesa do pênalti do Cássio. Então é um investimento de fato se confirmando dentro do campo, dando o retorno que o Cruzeiro espera, que o Cruzeiro precisa. Então o enredo do jogo faz também com que esses 3 pontos precisem ser ainda mais valorizados. No Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. Existem partidas em que a gente coloca, em que o time tem a possibilidade e não deve desperdiçar a chance dos 3 pontos. Esse jogo do Mirassol, para mim, na contagem do Cruzeiro, era essa partida. Mas não significa que vai ser fácil. E, obviamente, é o jogo de estreia do Mirassol, era o primeiro jogo da história do Mirassol no Campeonato Brasileiro. É natural que tivesse uma motivação diferente, que o time tivesse numa rotação, numa empolgação maior, né? Quisesse, de toda forma, não desperdiçar essa primeira oportunidade, voltar para São Paulo, nem que fosse com um pontinho do empate, e o Mirassol engrandeceu também esse resultado do Cruzeiro de alguma forma. Ainda há coisas a serem melhoradas, a serem aperfeiçoadas, o caminho do Leonardo Jardim ainda é um caminho longo, mas eu acho que a gente já conseguiu perceber algumas coisas, né? A construção do primeiro jogo, do primeiro gol mesmo, o gol do Dudu, né? A inversão de bola de um lado para o outro, a tranquilidade em que o Cruzeiro troca passes, a participação de 2, 3 jogadores do setor ofensivo, ainda com o William se juntando ali, mais do que como um lateral, como um ala. Eu acho que isso já é mérito do Jardim, já é uma evolução que a gente não via com o Fernando Diniz, viu?